Boa noite. Boa noite. Eu vou realizar a leitura do livro Pão Nosso, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 2. Pensa um pouco. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Jesus, João, capítulo 10, capítulo 10, versículo 25. É vulgar a preocupação do homem comum, relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres a que se prende, nominalmente exaltando-se nos títulos convencionais que lhe identificam a personalidade. Entretanto, na vida verdadeira, a criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou o demérito de cada um. Com o enunciado, não desejamos significar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia, é necessário compreender-se que o verbo é também profundo potencial recebido da infinita bondade, como recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor Eterno. A afirmativa de Jesus, nesse particular, reveste-se de imperecível beleza. Que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade, sem partilhar-lhes a dificuldade de entendimentos? O Cristo iniciou a missão divina entre homens do campo, viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes. Uniu-se a doentes e aflitos, comeu o duro pão dos pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Que mais desejas? Se aguardas vida fácil e situações de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e pensa um pouco. Obrigada.
noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de Jesus e vamos agora acalmar nossa mente para que a gente possa receber as energias que o mundo espiritual nos preparou. Então, esse horário das palestras é um dos horários que a espiritualidade mais trabalha por nós. E também nesse momento a gente também deve, quando tem assim familiares, pessoas que a gente quer bem, pessoas que são nossos conhecidos, estão doentes ou necessitando de amparo, a gente também dirige um pensamento a eles, pedindo que Jesus os proteja, que Jesus os abençoe, pedindo que Jesus proteja as crianças, os jovens que estão aí à mercê de tantos perigos, os idosos também, os doentes, aqueles que perderam seus entes queridos. Então tem tanto sofrimento ao nosso redor. Então vamos pedir que Jesus, além de derramar energia sobre nós, sobre nossa família, derrame sobre nossos irmãos, que muitas vezes são muito mais necessitados do que nós. Então vamos pedir através do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, na medida em que perdoarmos os nossos semelhantes. Não nos deixe, Senhor, cairmos em novas tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Pedimos também a proteção para a nossa irmã, que hoje ministrará a palestra, e pedindo também agora a permissão dos mentores espirituais para dar início aos trabalhos. Que assim seja. Essas coisas pra gente baixinho é difícil, né? Boa noite a todos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. O tema proposto para a noite de hoje foi o bem e o mal sofrer. Quando eu peguei o tema, eu logo lembrei de uma frase de Jesus que está em João, capítulo 16, versículo 33, que diz o seguinte: na vida tereis aflições, mas tende coragem, pois eu venci o mundo. Nós sabemos que o espírito é o princípio inteligente da matéria, que é criado simples e ignorante, né, sem o conhecimento do bem e do mal, e que Deus, para que nós possamos evoluir, quitar os nossos débitos, nos dá a bênção da reencarnação. Nós lembramos aqui da importância da mudança de nossos hábitos, né, ainda arraigados lá no nosso coração, para que a gente possa encontrar o caminho, né, que nos leve à perfeição moral, que é o nosso objetivo aqui enquanto encarnados, e ao reino dos céus. É nessa busca da perfeição que a gente conhece o sofrimento e as suas faces. O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele traz a máxima do Eclesiastes, que diz o seguinte: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a juventude são condições essenciais à felicidade. Nesse mundo, por mais que se faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e decepções. E Kardec vai lá na questão 920 de O Livro dos Espíritos e pergunta para a espiritualidade: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Responde a espiritualidade: não. Por isso que a vida foi lhe dada como prova ou expiação. Do homem, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Mais adiante, a espiritualidade coloca que nós somos obreiros da nossa própria infelicidade. A felicidade da Terra ainda é relativa por nós sermos um mundo de provas e expiações.
A felicidade, ela é proporcionada a esse fato do mundo de provas e expiações e da nossa evolução espiritual. Com relação à vida material na Terra, a felicidade é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a felicidade é a consciência tranquila e a fé no futuro. E aí eu vos pergunto, quantos de nós nos contentamos com o necessário? Quantos de nós já temos essa consciência tranquila? Quais seriam as nossas prioridades hoje? Ter ou ser? Quando falamos disso, queremos dizer o que te move, a matéria ou o espírito? O que tu fazes pela tua evolução hoje? Vamos dar um exemplo. Eu vou numa palestra, uns 45 minutos, vou no grupo de estudo, dá mais 1h15. Dou uma passadinha lá no atendimento fraterno, dá mais uns 20 minutos, o passe mais uns 10. Então aí eu tiro por semana, vamos dizer, 2h30 para espiritualidade. A semana ela tem 168 horas. E dela, entre aspas, eu tiro 2h30. Fica a nossa reflexão. Quanto tempo eu reservo para Deus na minha vida? Segundo a Joana de Ângeles, do ponto de vista humano, o infortúnio, a aflição, o sofrimento, a desgraça, seja lá como a gente queira nomear, significa tudo que perturba a comodidade e contraria as ambições imediatas que se compraz à criatura humana. Isso está no livro Após a Tempestade. Na atualidade, quais são essas comodidades? Quais são essas ambições? Não deixam de ser as mesmas que estão lá no Evangelho, onde ele diz que é a fortuna, a beleza, a posição social. Hoje, na atualidade, está no número de likes, né? No número de seguidores, no número de visualizações. Nós espíritas, nós não podemos esquecer que nossas aflições são resultado de uma lei divina, a lei de causa e efeito. Nada acontece ao acaso. Nós não somos anjos, por isso reencarnamos. Se tiver algum anjo aí, desculpa, gente. Tudo é resultado de nossas atitudes, boas ou más. As causas das nossas aflições são muito diversas. Podem estar nessa vida, em grande parte, ou ser resultado de nossas infrações em existências precedentes. Aí o que chamamos provas e expiações. Quando estamos no mundo espiritual e temos condições, nós auxiliamos a espiritualidade a montar o que nós chamamos de planejamento reencarnatório. O que seria isso? É um projeto que a gente faz antes de reencarnar. Lá estão os nossos principais pontos a serem desenvolvidos na Terra. A família em que nós vamos nascer, os amigos, a cidade onde vamos morar, a profissão que vamos ter, se nós vamos nascer em meio à pobreza, em meio a viciações, se nós vamos estar suscetível a alguma doença. Todos esses pontos importantes estão no nosso planejamento reencarnatório. E muitas destas provas nós escolhemos. Aí lembremos lá do Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente fala de aflições e provas. No texto, As Causas Atuais das Aflições, acho que foi Lacordaire, ele diz que o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Vamos lá de novo. O homem é sempre punido por aquilo em que pecou. A gente não está aqui falando da lei de Talião, lá, olho por olho, dente por dente, como era antigamente, na Idade Média. Roubou, vai lá e corta a mão. Isso não é lei de Talião. A gente está aqui falando de justiça divina. Vou contar uma história para vocês do irmão de Divaldo, o José. Era o irmão mais velho dele. Ele tinha mais condições e tinha o sonho de ter uma família.
Pegou, casou, e passaram-se os anos e ele não conseguiu ter filhos. Veio então a vontade dele de se separar. Segundo Divaldo, deixou a mulher na miséria, comprou uma casa na frente dela e foi morar com uma outra pessoa. O Divaldo ajudava essa cunhada, né, essa ex-cunhada, e até que um dia ele pegou e foi interceder por ela, porque o irmão tinha condições de auxiliar. O irmão disse que não. Aí o Divaldo fala bem assim: ainda ficou de mal comigo aquele Suvi, né? Porque ele não quis ajudar a esposa. Então veio o tempo, ele percebeu que não ia conseguir ter filhos, e o problema não era a esposa, era com ele. Naquela época não se tinham, né, essas modernidades da medicina, e ele acabou se conformando. Até que foi morar do lado da casa dele um casal com um filho pequeno. Um menininho muito bonitinho, e ele se encantou por ele. Brincava com ele na rua, daqui a pouco começou a dar um presentinho, 2 presentinhos, 3. E aí foi começando a desautorizar os pais, até que os pais chegaram num momento que não tinha mais como levar. Pegaram, se mudaram. Foram para outra cidade, não deixaram nem o endereço. O José estava tão obcecado pelo menino que ele chegou a contratar um detetive para achar a família. Olha o absurdo. E achou. Alugou um apartamento na frente da casa da família e ia para lá todo final de semana, para poder, né, ter o contato com o menino. A família chegou num momento em que desistiu de lutar contra aquilo, né? Deixou ele lá com os seus presentes. Com o tempo ele subsidiou os estudos do menino. Quando ele ficou mocinho, deu o primeiro carro. Enfim, fez tudo como se fosse filho dele. Quando José já estava muito doente, Divaldo ficou sabendo que ele fez um testamento e deixou tudo para aquele menino, deixando na miséria, agora além da ex-esposa que ele tinha se separado, a outra com quem ele vivia. Aí Divaldo foi lá conversar com ele: meu irmão, deixa pelo menos uma casa para cada uma, para que elas possam, né, ter onde morar. Aí ele disse que não ia alterar o seu testamento. José desencarnou, e o Divaldo, indignado no velório: como meu irmão fez isso? Aí lá pelas tantas, Joana de Ângeles aparece para ele e diz assim: Divaldo, não fica assim. O teu irmão, ele só devolveu aquilo que ele roubou desse menino numa outra encarnação. Então vejamos como é a justiça divina. Para Deus não tem olho por olho, dente por dente. Há infinitas formas de oportunizar o resgate das nossas faltas. Santo Agostinho ainda diz no Evangelho que se nós não conseguimos reparar as nossas faltas, não vai ser por falta de oportunidade. Quer dizer que são muitas, né? Pode acontecer que a gente não consiga, mas por falta de vontade. Segundo Emmanuel, assim é a diferença entre a prova e a expiação. A provação é a luta que ensina o espírito rebelde e sequioso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Esse trecho está no livro Consolador, na questão 246. As expiações, portanto, são grandes crimes, são grandes débitos. Como no caso do José, ele tinha roubado, aquele que matou, aquele que, né, que fez coisas muito pesadas. Então, ele tem que olhar o passado, mas aquela provação, ela é imposta. Então, a gente chama de expiação. Toda provação que é imposta, né, por Deus, para que a gente aprenda, ela é uma expiação. A prova é, como ele disse ali, é uma luta que ensina o espírito. Mas como nós conversamos, essa prova ela pode ser escolhida por nós, lá no planejamento reencarnatório, essa aflição, para que eu aprenda a lidar com ela, para eu ter paciência, por exemplo, para mim ter resiliência. Aí eu digo lá que eu quero passar por tal e tal situação.
Mas, segundo fontes espíritas, as nossas provações, as nossas provas, a grande maioria delas, ela está nessa encarnação a causa. Ela é resultado dos nossos erros, dos nossos defeitos, dos nossos vícios, da nossa inveja, do nosso ciúme, da nossa mágoa, do ódio, aí do nosso orgulho e do nosso egoísmo, que estão lá no nosso coração ainda, né? Com uma raiz meio difícil de tirar. Vejamos, todos nós aqui nesse salão e todos nós encarnados sofremos, independente de posição social, religião, profissão, seja lá o que for. Todos temos essas dificuldades e aflições, mesmo que não pareça. Às vezes a gente vê aquela pessoa sorridente, nossa, que bonito, eu queria ser que nem a Maria, ela está sempre sorrindo. E a gente não sabe o que tem por detrás do sorriso da Maria, se realmente aquele sorriso ele é de felicidade. Nós somos os escritores dos nossos próprios destinos. Joana de Ângeles, no texto A Paciência, ela diz que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E continua, não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei a Deus neste mundo, que vos guardou para a glória no céu. O que ela quer dizer? Agradeçamos a oportunidade da encarnação, da provação e dos sofrimentos. E isso não é masoquismo, isso é resignação. A gente é para Deus como se fossem pedras preciosas, porque a pedra preciosa ela não é bonita de pronto, né? Ela tem lá aquelas coisas ao redor que tem que ser tiradas para ela se tornar uma joia. E nós passamos por várias existências, por várias dores, por várias situações, como a pedra preciosa que vai lapidando pouco a pouco, lá de pedacinho em pedacinho. E Jesus, o joalheiro divino, nos auxilia através do Evangelho, para que possamos nos tornar essas joias raras. E quão poucos de nós, né, mesmo sabendo que o sofrimento faz parte das nossas provas e expiações, quantos de nós sabemos sofrer? É uma coisa difícil, né, pensar em saber sofrer. O que seria isso? Nosso tema é bem e mal sofrer. A gente pode sofrer de duas formas. Esse mal sofrer é desacreditar da providência divina. Quantas vezes nós somos pegos a murmurar, a reclamar, a gente desacredita da nossa fé, né? A gente reclama de tudo que acontece. E isso me lembra uma historinha do Divaldo, em que ele diz o seguinte: ele viajava todo ano para a Inglaterra e conheceu uma senhora que não era da Inglaterra, mas ela vinha de trem lá. E sempre que o Divaldo ia fazer palestra, ela ia assistir. A certo dia, o Divaldo viu ela e sentiu uma coisa muito boa. Quando ele desceu, que ele foi cumprimentar as pessoas, ele olhou para ela e disse assim: ai, Maria, que bom que tu veio, muito obrigada. Aí ela olhou para ele: obrigada, porque eu que tenho que te agradecer pelas palavras, pelos ensinamentos. Aí ele disse assim: não, Maria, eu aprendi com Joana de Ângeles que a gente tem que agradecer a todo bem que nos vem e a todo mal que nos acontece, porque ambos são aprendizado. Daí a senhora olhou para ele e disse assim: então eu vou complementar esse ensinamento. Eu vou agradecer pelo mal que não me aconteceu. Por quê? Eu venho de trem, eu desço numa estação, pego um outro, e nada me acontece. Eu venho para cá, chego aqui bem, volto bem. Então eu vou agradecer a Deus, além do bem que me acontece, além do mal que me acontece, o mal que não me aconteceu, a proteção divina. Então sejamos gratos. Não é ser masoquista, como eu disse, não é gostar de sofrer. É ser resignado, é ver o lado bom. Às vezes, na hora, a gente não consegue ver o lado bom daquilo que é ruim. Aí chega lá, daqui 1 ano, 2, tu olha para trás e tu diz: que bom,
que eu não consegui aquilo que eu queria, ou que não aconteceu aquilo que eu gostaria, ou que não aconteceu como eu gostaria. A gente olha para trás, e quando a gente olha para trás, a gente sempre encontra uma situação assim, que na hora a gente ficou triste, ficou chateado, né? E acabou que lá adiante a gente viu que era mais bem do que mal. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, capítulo 80, chamado Como Sofres, ele traz a seguinte passagem, da primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Não basta simplesmente sofrer para ascender à glória espiritual. É indispensável saber sofrer, extraindo as bênçãos e a dor do coração, que está sempre pedindo paz. Muitos sofrem, mas são raros os homens que aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria despreza a oportunidade de edificação e muitas vezes agrava os seus débitos. E por que agrava os seus débitos? Porque reclama. E o reclamar é pedir que aquilo aconteça novamente, né? O reclamar, clamar de novo. Então, saber sofrer é a chave de todos os nossos problemas, de todas as nossas aflições. E essa fala de Emmanuel me lembra uma historinha de Chico. Chico tinha uma amiga que ia com frequência na casa dele, era muito querida, estava sempre na casa dele. Mas ela chegava, sentava e começava: Chico, isso está ruim, aquilo está ruim, aconteceu isso de ruim, aconteceu aquilo de ruim com meu marido, com meu filho. E, como dizia minha avó, desfiava aquele rosário de reclamações. Chico, né, consolava. E a certa feita ela chegou, desfiou o seu rosário de reclamações e olhou para o Chico e disse: Chico, eu posso te pedir uma coisa? Quando a pessoa fala isso, a gente já fica preocupado, né? Posso te pedir uma coisa? Ela disse: pode, minha irmã. Você conseguiria pedir para os amigos espirituais trocarem a minha cruz? Porque essa está tão grande, está tão difícil de carregar. Aí o Chico olhou para ela com aquele jeitinho dele e disse: irmã, eu vou ver o que eu posso fazer. Aí dias depois, em sonho, ela é visitada por um irmão da espiritualidade. Ele leva ela para um lugar muito bonito, adentra uma sala enorme, onde tinha muitas cruzes, muitas, inúmeras, de todos os tamanhos possíveis e imagináveis. E ele olha para ela e diz assim: como você pediu, nós te trouxemos aqui. Você pode trocar a sua cruz. Escolha aquela que mais, né, lhe aprouver, a que você quiser. Tem bastante aqui para você escolher. E ela olhou. Dali a pouco olhou lá num cantinho. Tinha uma cruz do tamanho de um pingente de colar. Ela olhou para aquela cruz, ficou empolgada, né? Não, eu quero aquela pequenininha ali. Aí o amigo espiritual olhou para ela assim: qual? Aquela pequenininha ali. Mas você tem certeza? Sim, eu quero aquela ali. Aí ele olhou para ela: mas irmã, a senhora não queria mudar de cruz? Sim, é porque aquela ali é a sua. Então, ela reclamava, estava sempre, né, mal sofrendo, e a cruz dela era desse tamanhinho, perto das demais que tinham naquela sala. Então, ela mal sofria. Depois desse sonho, com certeza, ela aprendeu a não reclamar mais, né? Com certeza, ela aprendeu a bem sofrer. Podemos lembrar também, como exemplo de bem sofrer, os primeiros cristãos que adentravam lá o Coliseu de Roma, cantando salmos de louvor a Deus, resignados, sofridos, mas crentes de que havia vida além da vida. Enquanto nós, muitas vezes, por uma dor de barriga, a gente reclama. Ai, meu Deus, a gente
além de chamar Deus, além de chamar Jesus, que tem mais o que fazer, né? Por causa de uma coisinha desse tamanhinho, a gente desacredita da espiritualidade amiga, a gente, né, fraqueja na nossa fé, a gente mal sofre por coisas tão pequenas. E muitas vezes a gente esquece de pensar que nós, espíritas, aqueles que somos trabalhadores da casa, estudantes, quando aqueles que estão começando vão entender e os que são mais velhos vão só confirmar. Quando a gente vem para a casa espírita, eu vou começar o estudo. Que bom! Toda semana acontece uma coisa diferente para não vir. E para aquele trabalhador, quando começa um trabalho é da mesma forma. Toda semana acontece um problema para não vir. E a gente tem que entender que nós, trabalhadores do Cristo, somos mais visados pela espiritualidade inferior. Então nós temos, né, que nos cuidar mais, porque quanto mais a gente mal sofre, quanto mais a gente reclama, mais a gente baixa a nossa vibração e mais acesso eles têm sobre nós. Emmanuel diz que é quase sacrificial o serviço de aquisição dos valores espirituais, que significam o alimento vivo e imperecível da luta. Planta-se a semente da boa vontade, mas obstáculos 1000 lhe prejudicam a germinação e o crescimento. Todas as forças imponderáveis da existência humana, como que se conjugam contra aquele que deseja avançar no roteiro do bem. A elevação, porém, é obra de suor, persistência, trabalho, sacrifício. E aquele que está no serviço de Deus, ele tem que seguir adiante, mesmo com todos os problemas. Ele diz: movimenta as mãos cansadas para o trabalho, ergue os joelhos se caístes, na certeza de que para a obtenção da melhor parte da vida, é preciso servir e marchar incessantemente. Até eu comentei ainda, além da vida. É trabalhar no hoje, tendo em vista um futuro melhor. Nós espíritas, nós estamos aqui porque a gente acredita que a gente continua, que o nosso corpo de carne fica, que a gente vai ter uma outra vida, vai ter uma outra oportunidade de reencarnar. E essa recompensa de tudo aquilo que nós trabalharmos não vai estar aqui, ela vai estar, né, no mundo espiritual. E ela vai ser resultado do nosso bem sofrer, do nosso trabalho, do nosso amor ao próximo. O Emmanuel, ele afirma na revista O Reformador: recorda-te o tesouro do tempo, retira-te da amargura, que te ocupa indebitamente e trabalha servindo. O trabalho é um relógio contra as aflições que dominam a alma. Divaldo, Joana, né, traz por Divaldo que o trabalho é o melhor remédio contra todos os males. Divaldo, questionado a respeito das obsessões, ele diz que o melhor remédio é o trabalho, é o servir ao próximo. Mas a gente está aqui falando de aflições, parece que a gente está relegado ao abandono, mas a gente não está. Nós estamos sujeitos às aflições da vida, mas Deus está todos os dias conosco. A espiritualidade não nos deixa ao abandono. E no livro Brasil Espírita, ele diz o seguinte, para que a gente, né, pense nessa proteção divina. Ele diz assim: ora e pede. Em seguida, aguça os olhos, os ouvidos e o coração. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te na essência as informações ou os avisos que solicites. Em meio às aflições, ao invés de murmurar, de reclamar, clamemos ao Senhor misericórdia, amparo, que Ele sempre vai nos auxiliar, Ele nunca vai nos deixar ao léu.
O texto, o bem e o mal sofrer, ele termina com um parágrafo que é muito importante para que todos nós saibamos. Ele diz o seguinte: bem-aventurados os aflitos. Pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. E para finalizarmos, a nossa exposição de hoje, eu trouxe um poema, o qual eu vou ler, de Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco, intitulado Gratidão. E ele diz o seguinte: muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo que me deste, muito obrigada pelo que me dás. Muito obrigada pelo pão, pela vida, pelo ar e pela paz. Muito obrigada pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigada, Senhor, porque eu posso ver o meu amor. Mas diante da minha visão, eu vejo cegos guiando na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram de solidão. Por eles eu oro e a ti imploro comisseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida eles também enxergarão. Muito obrigada, Senhor, pelos ouvidos meus, que foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem dos olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro à praça a cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém esquece jamais. A voz melodiosa, canórica, melancólica do boiadeiro, e a dor que geme e chora no coração de um mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos quero te pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor eles voltarão a ouvir. Obrigada pela minha voz, mas obrigada pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção, e que teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar-vos por que sofrem afasia. Eles que não cantam de noite, não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, numa vida nova eles cantarão. Obrigada, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham. Mãos de ternura que libertam da amargura. Mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade. Mãos dos adeuses que ficam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas. Pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias. Pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor. Pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio. E pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigada, Senhor, porque eu posso me movimentar. Diante do meu corpo perfeito eu quero te rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, paralisados que não podem se movimentar. Eu oro por eles porque eu sei que depois desta expiação, numa outra reencarnação, eles também embalarão. Obrigada, por fim, pelo meu lar. É tão bom ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, uma favela, uma tapera, um ninho, um garbato de Douro, um bangalô, uma casa no caminho, seja lá o que for. Que dentro dele exista a figura do amor. Amor de pai, de mãe, de mulher, de marido, de filho, de irmão. A presença de um amigo, a companhia de um cão. Alguém que nos dê a mão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar,
nenhuma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigada, Senhor, porque eu nasci. Obrigada, porque creio em ti. Pelo teu amor, obrigada, Senhor. Obrigada, senhores. Que assim seja. Nem precisa dizer mais nada. Que a gente possa retornar aos nossos lares, refletir bastante nessa mensagem maravilhosa e que a gente possa que possamos também nos manter nesse clima de paz, de fé, de reflexão, para a gente poder receber agora, continuar recebendo, que a gente já começou a receber, as energias que o mundo espiritual, através dos trabalhadores de Jesus, nos prepararam. Agradecemos a Cristina que nos trouxe essa mensagem maravilhosa e que possamos levar ela para a nossa vida e refletir e tornar a nossa vida melhor. Que assim seja.